Recentemente, a Microsoft ampliou o suporte para o Windows 10 por mais um ano, mediante a inserção de uma conta da empresa. Um esforço para ter ainda mais dados de uso, já que muita gente utiliza os serviços da companhia sem habilitar qualquer tipo de telemetria. Uma ação que pode ser feita, aliás, com vários tipos de scripts bacanas que rolam por aí na rede, né? No momento em que esse vídeo é gravado, a Microsoft anunciou que o Windows 11 já ultrapassou o 10 em números de usuários. Uma vitória que, como já sabemos, não foi obtida pelos méritos do sistema ou gosto dos clientes. Também já é sabido que países como a China estão eliminando o sistema da Microsoft, sendo este substituído pelo Harmony OS, uma substituição que está sendo feita gradativamente e de forma silenciosa. Acho importante também citar que fabricantes e outros tipos de empresas, até mesmo em pesquisas, registraram no último mês um aumento na utilização de computadores com Windows 10, o que pode certamente estar ligado a essas novas possibilidades de aumento de tempo de suporte. Uma solução que não resolve o problema, mas que só adia. Agora, essa busca por mais autonomia em software não fica relegada apenas no Oriente. Na Europa, diversos países também estão buscando alternativas para diminuir sua dependência, e a busca por um sistema operacional é fundamental para garantir essa autonomia. No âmbito pessoal, jogadores do mundo todo já estão migrando para plataformas livres em função do belo trabalho que a Valve tem feito nesse segmento com Linux. YouTubers famosos já fizeram conteúdos abordando esta migração, chamando a atenção para as várias vantagens de não estar preso a tantas barreiras apenas para poder jogar os jogos que possuem suas bibliotecas. Na acessibilidade, infelizmente, ainda não temos grandes empresas como a Valve fazendo esse meio de campo para nós. Porém, a própria Valve já adicionou recursos de acessibilidade no Steam Deck, inclusive suporte à leitura de tela. A União Europeia, em 2023, fez um aporte financeiro muito relevante ao projeto GNOME, com o direcionamento total à acessibilidade, ou seja, muitas empresas e organizações estão engajadas nesse propósito, mas precisamos aumentar nossa presença, nossos trabalhos e usos, para que essa base de usuário melhore ainda mais esses esforços. E é por isso que gostaria de dividir algumas reflexões com vocês, principalmente com relação ao título desse vídeo, um título provocativo, mas que não quer de modo algum denegrir nenhum sistema em detrimento de outro. A ideia fundamental do que vai ser tratado aqui é de que a nossa presença, e somente ela, é que faz com que qualquer coisa no universo seja mais ou menos acessível. Acessibilidade. Inclusão digital. TTS Sucesso. 11Y. Bom, se você está aqui no TTS, então é bem provável que você seja do time das deficiências visuais. E para esses casos, preciso desconstruir um certo mito, o de que o Windows é o sistema mais acessível ou o de que Linux não é acessível. Lembrando que Linux não é um sistema, e sim um núcleo no qual uma série de sistemas são construídos, inclusive o Android. E nem preciso mencionar os milhares de usuários com deficiências que utilizam essa plataforma em todo o mundo. Obviamente que quando falamos de desktop, os níveis de complexidade surgem, até porque estamos falando de centenas de iniciativas que, com suas propostas, acabam fragmentando as opções. Existem diversos projetos que dão forma a uma grande diversidade de sistemas, interfaces gráficas, compositores de janelas e tantas outras partes que ajudam a montar um SO. O tipo de coisa que só nos é dado estudar ou conhecer no Linux mesmo. E dentro desse oceano de diversidades é que encontramos o Orca.
acho importante iniciar esse papo sobre o Orca, comentando sobre o melhor leitor de telas de todos os tempos, em minha opinião, o NVDA. O NVDA tem tudo que eu mais curto em um software, desde o modelo de negócio da NV Access, passando pela gigantesca comunidade que esse projeto consegue envolver e chegando no programa propriamente dito, que é um primor em eficiência e legibilidade. Um leitor de telas que, assim como os demais, procura se virar em seu sistema hospedeiro, que por muitas vezes acaba sendo hostil ao leitor. Os problemas de qualidade em software e em sites são uma constante na vida dos usuários de leitores de telas, e ainda assim, cada leitor à sua maneira encontra formas de driblar essas barreiras. Por usarmos muito Windows, seguidamente nos ocorre acreditar que ele seja o sistema mais acessível. Porém, como eu já falei em vídeos anteriores, basta desativar o NVDA ou JAWS que teremos uma melhor ideia do quão fica complicado utilizar aquela ferramenta específica que a gente tanto curte, principalmente se existir algum add-on do NVDA para facilitar o seu uso. O NVDA tem uma história de muita luta dentro do Windows e os trabalhos para dar mais acessibilidade aos demais softwares que rodam nesse sistema nunca param. Fato que por si só já demonstra que o Windows não é o sistema mais acessível, ele é somente o sistema com a maior base de usuários, o que aumenta consideravelmente os esforços em torno dele. O Orca também por vezes encontra utilidade, até mesmo em programas desenvolvidos pelo próprio Projeto GNOME, mas encontra muita coisa bacana também, inclusive pessoas dispostas a melhorar a compatibilidade com ele no Linux. No fim das contas, é a nossa presença com nossas demandas que fazem com que as coisas aconteçam, inclusive em sistemas operacionais. E sempre foi assim. Até bem pouco tempo, nós tínhamos só ferramentas de terceiros para lidar com Windows, inclusive leitores de tela. Uma realidade que só foi se modificando a partir do Windows 10 mesmo, e hoje, apesar de termos um narrador totalmente funcional e em português, ninguém recorre a ele na hora de trabalhar efetivamente dentro do sistema. A grande piada que se faz por aí é que o narrador só é útil no momento da instalação, onde já dentro do sistema instalado, nós baixamos o NVDA e deu. Ainda assim, ter o narrador nesse momento foi uma grande e tardia conquista para todos nós. Tardia porque quando ela veio, a gente já conseguia fazer tudo isso com as ferramentas dos Macs e em Linux, sendo este último ainda mais impressionante por nos permitir rodar no sistema inteiro a partir de um CD, depois DVD e obviamente a partir de pendrives e demais mídias removíveis. O narrador também foi uma grande conquista, pois deu a todos nós a possibilidade de sermos ainda mais técnicos na plataforma e com mais esse acesso, mais donos de nossas máquinas. Demorou, mas que bom que chegou. O bizarro nisso tudo é que essa bela linha de compatibilidade com leitores de tela não teve a devida continuidade do 10 para o 11. Nas mídias atuais do sistema mais recente da Microsoft, existe uma grave falha de acessibilidade, onde a informação sobre o tamanho das partições no disco está invisível ao leitor. Uma falha que, como vocês devem estar imaginando, é bem comprometedora. Em suma, tivemos um pequeno retrocesso aqui. No entanto, no Debian a continuidade segue por lá, e no Linux Mint com Mate também. Outros sistemas como o Big Community trazem até mesmo o suporte ao Orca de pronto, juntamente com a voz Letícia, um fato que se deu no quando do lançamento ainda dela, quando seu código-fonte foi disponibilizado na época. E é assim mesmo, as comunidades não deixam as coisas morrerem, o Ubuntu Touch que o diga. Sei que muita gente já migrou para o Windows 11 e certamente não vão se arrepender disso, até porque, apesar das críticas e do fato do sistema ainda não estar tão bom quanto o seu antecessor, ele certamente vai melhorar para o uso de todos nós. Ou pelo menos assim esperamos, né? Ainda assim, existem aqueles usuários que possuem uma excelente máquina
e não querem abrir mão dela apenas por um capricho de uma desenvolvedora, que inclusive está sendo processada por obsolescência programada e certamente vai perder essa causa. Somente nessa brincadeira nas empresas terem que pagar por um suporte estendido por mais um ano, os cálculos dão conta de um gasto que excede a ordem dos 7 bilhões de dólares. Até nisso a companhia antevê um lucro bem interessante para quem já não está mais afim de trabalhar em um sistema. Ou ela só estaria especulando com isso também? Não sei. Só sei que o suporte oficial termina em 14 de outubro e muita gente está revendo suas possibilidades. E espero que isso inclua a galera usuária de leitores de tela e demais recursos de ferramentas assistivas. Sei de todas essas coisas porque eu não sou usuário apenas de um sistema. Eu realmente gosto de mexer com essas coisas. E por isso me sinto na obrigação de repassar tudo isso para geral. Talvez você ainda precise ficar mais um pouco no Windows por não haver alguma ferramenta específica que você precise muito. E tudo bem, afinal de contas o desenvolvimento nessa plataforma ainda é muito grande. Principalmente quando falamos de mercado. Mas não esqueça que até esse ponto é muito preocupante, pois se realmente só houver essa ferramenta para esse sistema, então tem algo de muito errado com ela. E a gente não deveria estar se sujeitando a isso de forma tão conformada, né? De toda maneira, eu sugiro pesquisar para saber se realmente não existem alternativas a essas tais ferramentas, tanto dentro como fora do Windows. Às vezes, só nos faltam informações mesmo. As falhas de acessibilidade do Windows vão continuar recebendo suporte massivo de nossa comunidade. Os usuários cegos vão continuar gritando por mais acessibilidade na plataforma e muita energia boa ainda vai ser gasta com a Microsoft durante um bom tempo. É muito difícil ter outras perspectivas quando o tempo de condicionamento de uso é tão longo. Ainda assim, muitos cegos novos vão aparecer em outras plataformas, trabalhando por mais inclusão nelas e, em muitos casos, sem nenhum medo de que a dona do sistema resolva descontinuar o produto, te obrigando a ter que trocar tudo apenas para seguir utilizando ele. De minha parte, vou seguir daqui com meu Windows 10, com meus scripts e tudo mais que eu puder utilizar para garantir um bom desempenho e monitoria mínima, até porque esse já não é meu sistema principal há muito tempo e só o mantenho por razões profissionais e de mercado. A Microsoft poderia terminar amanhã que minha vida digital em computadores seguiria intacta e com suporte à leitura de tela. Uma vida não tão confortável, já que não estou utilizando o produto, mas uma vida digital boa, pois estaria utilizando ferramentas. E esse é um ponto bem importante. Se eu tiver que gerar um documento digital acessível, posso fazer isso muito bem no pacote Office, mas faço no LibreOffice também. Eu não gero documentos em uma plataforma específica, eu gero documentos e ponto final. Ao contrário do que possa parecer, eu gosto muito do Windows e da Microsoft, mas gosto de Linux, Chrome OS e Mac. A única coisa que eu não gosto é que me digam o que fazer, principalmente quando me obrigam a jogar fora coisas que eu levei muito tempo para conquistar, só para atender aos interesses que definitivamente não são os meus. Ninguém deveria nos deixar sem alternativas, ninguém. Isso definitivamente não rima com inclusão e nem tampouco com acessibilidade digital. Fiz um vídeo recentemente tratando do final do suporte do Windows 10. Ele vai estar linkado no final desse conteúdo e no comentário fixado. Em breve vou tratar do porquê ainda não haverem certas coisinhas no Linux. Quer dizer, será que não tem mesmo? E se não tiver mesmo, será que a gente tem alguma coisa a ver com isso? Enfim, a gente troca essa ideia em breve por aqui. Obrigado por terem acompanhado, se não tudo, pelo menos um trecho desse conteúdo. Fiquem bem, até a próxima. Tchau, tchau.